Boa tarde a todas e todos. Eu sou Cláudia Chaves, editora da revista Almanac, junto com a professora Valentina Airolo e o professor André Machado. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todas e todos com a gente aqui nessa tarde, né, enfim, dando início à nossa primeira live do selo que a gente está inaugurando agora, que é o Almanac no Bicentenário, e em nome de toda a editoria e do conselho da revista, né, qual também pertence à professora Cecília, agradecê-la pela gentileza de vir aqui conversar com a gente nessa tarde e dar início, né, enfim, exatamente a esses nossos trabalhos sobre as discussões que pretendemos fazer acerca do bicentenário da independência. Tá? Vou apresentar aqui a professora, né, brevemente, e iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Tá? Cecília Helena de Sales Oliveira é professora titular sênior do Museu Paulista, da Universidade de São Paulo, e é professora do programa de pós-graduação em História Social da USP. Entre fevereiro de 2008 e fevereiro de 2012, ocupou a direção do Museu Paulista e, desde 2012, integra o corpo docente do programa de pós-graduação Interunidades em Museologia da USP. Também integra, desde 2014, o corpo docente do curso de especialização em Museus e Patrimônio mantido pela Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, no Equador. Recebeu, em 2014, o Prêmio Jabuti pela coletânea Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil, 1780-1860, que foi organizada em parceria com Isabel Andrade Masson e editada pela EDUSP em 2013, que está aqui conosco também presente hoje nesse encontro. É autora do clássico, né, Astúcia Liberal, Relações de Mercado e Projetos Políticos no Rio de Janeiro, 1820-1824, que foi editado pela primeira vez em 1999 e foi recém-editado agora pela editora Martins Fontes. Ela também é autora de diversos artigos e trabalhos acerca da história, memória, história política, independência, história do Império, escrita da história em museus e história dos museus nacionais. Bom, Cecília, feita a apresentação, né, eu gostaria de dar início aqui, enfim, à primeira questão, né, vou jogar, né, enfim, uma primeira bola aqui para a gente, para esse nosso bate-papo. Tá? Todos nós, enfim, temos algumas referências imagéticas da independência, né, do Brasil, das suas origens políticas, sempre aprendidas nos bancos escolares, museus, em livros didáticos, literaturas especializadas e até mesmo obras de divulgação. Essas imagens que compõem o enredo sobre a independência fazem parte da nossa compreensão do processo ou de parte dele. Você poderia nos falar sobre isso? Como a independência aparece nestes distintos suportes? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo à editoria da revista Almanac pela possibilidade de estar aqui, iniciando as atividades do bicentenário, né, que para nós elas não são comemorativas, acho que elas são reflexivas, né? Então, eu agradeço muitíssimo, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, vendo na tela vários rostos de pessoas muito queridas, muito, e que essa pandemia nos deixou mais isolados uns dos outros, mas a tecnologia pode ser complicada por um lado, mas por outro permitir que a gente se veja ainda que à distância, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo, mandar um abraço para todo mundo e vamos lá. Então, a Cláudia faz uma pergunta muito interessante, porque para abordar a independência, a gente às vezes esquece que a independência é um tema da política, né? E ela não é um episódio, vamos dizer assim. Ela se transformou em episódio ao longo de um processo muito complicado de
produção historiográfica, de produção de imagens, mas, antes de tudo, um processo histórico de configuração da nação e do Estado Nacional. E a independência, ela ainda nos envolve como memória, como parte da nossa existência, porque estamos ainda envolvidos no processo de construção da nação, né? Quer dizer, independentemente de sermos historiadores ou não, as pessoas participam do movimento de produção de conhecimento sobre a sua nação, querem participar desse processo. Então, é um tema muito complicado, porque ele articula história, memória, política, um conjunto de interpretações que estão nas obras de historiadores, ou nos livros didáticos, ou nas obras de divulgação, mas agrega interpretações que se transformaram em imagens, né? Numa cultura visual que vem do século XIX e que ainda nos envolve bastante, né? Então, eu gostaria de pedir para Daiane, por favor, eu vou trabalhar só 2 imagens para fazer um contraponto entre elas, e eu acho que depois a gente pode voltar vou voltar a fala para a Cláudia, tá bem? Daiane, você podia colocar a imagem do François Morrot, por favor? Ah, você colocou as 2? Tá ótimo. O Ederson conseguiu, professora, então, tá dando para todo mundo ver direitinho. Eu agradeço muitíssimo, obrigada. Então, a primeira imagem talvez seja menos conhecida. Ela é uma imagem dos anos de 1840, na verdade, 1844. É uma imagem muito singular, e é interessante apontar uma ao lado da outra, porque elas são imagens distantes no tempo, né? A primeira é de 1844, a segunda é de 1888, ficou pronta em 1888. Então, na primeira, o que transparece, né, é uma sociedade múltipla, né? Homens, mulheres, muitas crianças, e as crianças no século XIX, na pintura do século XIX, elas são indicativas do futuro, né? De horizontes de expectativa, da possibilidade de uma construção coletiva da nacionalidade, né? Dom Pedro não está numa postura militar, ao contrário, ele está sendo aclamado por essa população, formada por homens, crianças. É interessante como François Morrot vai se apropriar de um vocabulário, de uma biblioteca de símbolos, né, para criar uma imagem de aclamação popular num momento de muita movimentação política, como foi o começo dos anos 40, relacionado ao movimento da maioridade de Pedro II, né, que envolveu debates parlamentares, mas também envolveu uma aclamação popular, né, e ele recupera essa imagem da política naquele momento e a transpõe para a independência, para Dom Pedro I, né. A segunda tela é a mais conhecida, é aquela que marca mesmo, quase que a memória que nós temos da independência, né? Que é uma imagem muito peculiar, porque ela foi produzida para indicar uma data, um lugar específico e uma situação, né? Na imagem do Morrot, Dom Pedro está sendo aclamado em qualquer lugar, não há nenhuma identificação de lugar, mas na tela do Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que é de 1888, é o contrário disso, né? O que se projeta é o Riacho do Ipiranga, a colina do Ipiranga,
o momento em que Dom Pedro, de fardeta, rodeado por sua comitiva, né? Rodeado por uma guarda de honra que naquele momento sequer existia, mas enfim, com toda a pompa e circunstância, né? Ele está declarando a separação de Portugal, à frente de algumas figuras que estão colocadas quase que à margem, mas que, curiosamente, o Pedro Américo iluminou muito. Quer dizer, a luz do quadro, ao contrário do Morro, onde a tonalidade é mais ou menos pastel, mais ou menos opaca, todo mundo um pouco misturado, e é Dom Pedro que aparece, mas não aparece com tanto destaque, há mais um congraçamento, vamos dizer assim, na imagem do Pedro Américo, não, né? É o Dom Pedro que é iluminado, mas quem está também sob a luz é o carro de boi, né? É o homem do campo, é o tropeiro, né? Que está como observador, mas ao mesmo tempo não é observador. Ele está ali para demarcar a característica de São Paulo, do caipira, das áreas rurais, né? Uma população que transportava mercadorias, fazia a circulação, porque essa é uma região da estrada de ligação entre São Paulo e Santos, então há todo um ambiente específico para mostrar a região de São Paulo e as razões pelas marcar mesmo, né, a província de São Paulo como sendo o eixo da nação brasileira, né? Então, são dois momentos, duas formas de interpretar, mas há um mesmo enredo. E qual é o enredo? O enredo é o enredo de imaginar que a independência não é um tema, mas que ela é um episódio, né? Datado, circunscrito, onde há uma figura definitiva que toma a decisão, e ela é um marco. Mas um marco de quê? Né? Na memória, é o marco de configuração da nação, do Estado Nacional. Mas essa memória, ela acaba por simplificar muito as circunstâncias, os questionamentos e, principalmente, a multiplicidade de agentes históricos envolvidos nesse movimento, né? Então, eu optei por iniciar a nossa conversa por essas imagens propositadamente, porque, a despeito da beleza, do fato delas serem obras de arte, a imagem do Morro está no Museu Imperial, a imagem do Pedro Américo no Museu Paulista, né? Então, locais de autoridade, vamos dizer assim, elas simplificam o episódio, simplificam o tema. E muitas vezes a abordagem que se faz da independência vai nessa direção, ou seja, a interpretação é iluminada por essas imagens. E eu penso que nós precisamos questionar a origem dessas imagens, as intenções dessas imagens, e avançar na retomada da independência como tema de debate, e não como um episódio da memória. Excelente, Cecília, porque elas, ainda mais vendo as duas, enfim, as duas, uma lado a lado, né, enfim, a gente percebe exatamente esse ponto comum, né, enfim, que você está apontando aí desses enredos, né, enfim, de uma independência episódio que funcionaria como esse marco, né, enfim, da formação da nação brasileira. Se a gente for, né, pensar
isso que você está nos apontando como imagens que iluminam, né, uma interpretação, um determinado enredo, né, da independência do Brasil, certamente isso quer dizer que ela também está jogando sombras, né, enfim, está sombreando outras interpretações, outras possibilidades, né, enfim, de análise e, sobretudo, da independência como tema, né, enfim, dentro dessa lógica reflexiva que você está chamando a atenção. Então, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso, essa perspectiva historiográfica aí de sombreamento, tá, que está sendo colocado. Cláudia, eu trabalho com esse tema há muito tempo, mas não faz muitos anos que eu descobri que o enredo que a gente conhece foi montado pelo próprio Dom Pedro. E a Vera Bittencourt me ajudou muito a descobrir isso. Veja só que coisa interessante, né? Quando Dom Pedro se dirige à Assembleia Legislativa de 1823, em maio de 1823, ele tem uma fala do trono. E nessa fala do trono, ele faz uma cronologia do movimento de independência, estabelece os atores e estabelece exatamente a narrativa que acabou predominando. Nessa narrativa, as cortes de Lisboa são recolonizadoras, elas ocupam um espaço muito grande no movimento de luta política, e ele, Dom Pedro, se coloca como aquele que efetivamente assumiu as rédeas da condução do movimento histórico, né? E enfrentou as cortes e declarou a independência. Em São Paulo, no 7 de setembro, ele fala isso, ele diz isso, né? Então, ele propõe para a Assembleia que, em nome desta autoridade, em nome deste movimento que ele liderou, a Assembleia organize e elabore uma Constituição de acordo com a sua majestade, né? Com a posição que ele ocupava, né? Então, quando ele faz esse retrospecto e narra dessa maneira, o que ele deixou para trás, né? Ele deixou para trás um movimento político que vem desde 1815, né? E que é um movimento múltiplo, porque assume aspectos peculiares na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, no Rio Grande de São Pedro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? E em Portugal, né? Então, uma multiplicidade de personagens, de agentes da história, né? Que se degladiam, aproximam, afastam ou dividem projetos, né? Acabam ficando, como você disse, na sombra de um primeiro desfecho. Eu imagino que, assim, a gente poderia estabelecer um primeiro desfecho do processo de luta na aclamação e na coroação de Dom Pedro, né? O primeiro movimento aí. O segundo movimento é o da Assembleia Constituinte, e o terceiro é do fechamento forçado da Assembleia Constituinte. Mas a luta política, ela vai até 1831, porque os projetos em debate estão em debate, pelo menos desde 1817, quer dizer, eu diria 15, com a elevação do Brasil a reino, que é uma sinalização da configuração possível de uma monarquia na América Portuguesa, e na transformação da América Portuguesa efetivamente no eixo principal do Império Português, mas a partir de 17, com a Revolução de 17, e depois com a Revolução de 1820, o campo político
é muito amplo e atravessado por projetos de nação, de poder, de Estado, que se aproximam em determinados pontos, quer dizer, governo constitucional, representativo, mas se afastam completamente do ponto de vista de quem exerceria o poder e de quem estaria à frente dessa construção nacional. E, nesse sentido, eu acredito que o que fique mais sombreado seja a resistência à separação de Portugal. Quer dizer, a separação foi uma imposição de determinados grupos de muito poder no Centro-Sul, né? Então, São Paulo, Minas, mas também Rio Grande do Sul, grupos em Pernambuco, mas ela é uma imposição porque a grande maioria não queria a separação. E por que não queria a separação? Porque tomava como inspiração o projeto de governo constitucional das Cortes em Lisboa, das Cortes de Cádiz, a experiência norte-americana e a experiência em curso na América Espanhola. Então, havia um espaço de debate sobre a possibilidade de república, a possibilidade de federação, de confederação, e aí eu me reporto muito à tese de livre docência da Marisa Sais, que lidou com essas questões e que tem inspirado muitas das minhas reflexões mais atuais, né? Então, você percebe como essa narrativa, ela paira, ela acabou sendo referência na leitura das fontes. Isso que é o problema, né? Porque quando você tem como referência a monarquia constitucional, Dom Pedro, ou o desfecho de 1823, 24, depois de 31, como referência, você acaba, vamos dizer, anulando ou colocando na sombra inúmeros debates, inúmeras questões e agentes históricos que defendiam outras saídas, que defendiam outras soluções, né? E eu acho que é isso que os projetos de pesquisa atuais podem buscar, né? Já temos aqui algumas questões para esquentar o nosso debate, a nossa conversa, mas eu queria te colocar ainda mais uma questão, né, enfim, que tem a ver com o que você acabou de dizer, né, enfim, sobre os projetos atuais de debates, de pesquisas. Como é que está, qual que é o campo que se abre hoje, né, enfim, para pesquisa sobre o tema, né, enfim, para além daquilo que você já falou, dessas propostas, dos trabalhos, como, por exemplo, da Marisa, né, enfim, que te norteou para pensar essas imagens, para fazer essa reflexão, né, enfim, sobre as imagens. Quais são as possibilidades dessa pesquisa na atualidade? Eu vou fazer algumas considerações mais gerais, pensando no seguinte: de um lado, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos do ponto de vista das investigações nas províncias, né? E como essas investigações no Maranhão, na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, em Minas, no Rio Grande de São Pedro, em Montevidéu, em Buenos Aires, né? Como é que isso está iluminando o nosso conhecimento sobre propostas diversas de poder de organização do próprio reino e de relação com Portugal. Quer dizer, eu acho que essas pesquisas, elas mostram como havia possibilidades de uma articulação com Portugal
de uma independência dentro do Império Português que não fosse a separação, e que corria por várias vertentes, mas principalmente a grande maioria desses projetos, elas caminham na direção do constitucionalismo ibérico, daquele constitucionalismo defendido em Cádiz, em Madrid, em Lisboa, né? Que era uma monarquia, mas era uma monarquia onde o poder do monarca era muito limitado, onde havia o privilegiamento do poder legislativo, e aonde se discutiu, isso é um aspecto que aparece pouco, mas nas Cortes de Lisboa, foi discutida uma proposta de uma monarquia federativa, de uma organização federativa dentro do Império Português. Ela não vingou, mas havia isso. Então, eu acho que uma primeira linha de pesquisas vai nessa direção, de reconstituir o movimento histórico nas províncias e sair um pouco do foco do Rio de Janeiro. O segundo movimento é a explorar os registros da imprensa. E isso abre um campo de debate, assim, incrível. Eu acho que enriquece por demais, né? E vejo também que há toda uma possibilidade de problematização por intermédio de investigações como a do Rafael Marquesi e de tantos outros historiadores que vão na direção de reconstituir os processos de produção, as relações entre liberalismo e escravidão, e colocar em debate as peculiaridades, mas as universalidades do liberalismo no Brasil, e como é que o movimento no Brasil se articulava com as revoluções liberais e com aquilo que estava acontecendo na América, nos Estados Unidos e na América Espanhola. Então, eu vejo nessas direções grandes possibilidades, porque você encontra personagens que a gente desconhece e que, no entanto, trazem enormes contribuições para compreender por que algumas decisões da Corte do Rio de Janeiro foram tomadas. A gente aqui não conhece o que está acontecendo nas províncias, mas os políticos do Rio de Janeiro sabiam, né, como é que estava a movimentação. Então, eu vejo, assim, que são formas de você romper com essa memória que nos constrange, né? Que acaba impondo muitas rédeas curtas à leitura que a gente faz das fontes. Muito bom, porque eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, nos constrange de fato, né? Enfim, e a gente ultrapassar, né? Enfim, essas limitações, né? Colocadas, essas amarras, elas possibilitam a gente ampliar, inclusive, esse conhecimento sobre o que estava acontecendo nas províncias, né? Enfim, e as pesquisas que estão sendo realizadas pelos diversos pesquisadores, agora há pouco o Ítalo falava, né, das investigações aí que estão sendo feitas, os debates que vão acontecer pela CELV. Depois, se ele quiser dar uma palhinha aqui, nos falar sobre essas atividades que estão acontecendo na semana, entre dias, se não me engano, entre dias 6, 7, 8, né, enfim, de setembro, e que abrem espaço exatamente para essa discussão do movimento também nas províncias, né, da gente pensar Pará, Amazonas, Maranhão, enfim, Pernambuco. Eu acho que a gente precisa arejar, né, esse debate sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma... Pode falar. Até porque, quando nosso olhar se volta para as províncias e para a movimentação dessas províncias, as perguntas a respeito da constituição, da configuração do império, elas mudam. Porque como é que foi possível constituir o império
diante da movimentação e da luta por autonomia que era tão presente nas províncias. E você entende que há guerras civis mesmo, você entende que há confrontação de verdade, entendeu? Que não é brincadeirinha, não. Que teve guerra, teve luta, teve gente que morreu, teve gente que foi exilada, perseguida. Quer dizer, é possível perceber também a amplitude dos agentes envolvidos. Quer dizer, muitas pessoas que tinham pouca riqueza ou tinham uma ou outra pequena propriedade também queriam ser cidadão. Eles também se constituíram como cidadãos, também lutaram para participar politicamente, né? Então, eu acho que muda de figura o modo como aconteceu a configuração do Império, as razões dessa configuração e como foi difícil a formação de um governo centralizado e centralizador. Sem dúvida, não só do ponto de vista espacial, né? Enfim, da gente pensar também nas províncias, mas também dos atores, né? Dos agentes, como você está dizendo, de colocar aí os indígenas nessa história, né? Enfim, de colocar negros, escravizados ou não, né? Enfim, alforriados nessa história para que a gente faça, de fato, uma reflexão mais ampliada e necessária, né? Bom, eu tenho aqui já tenho aqui 3 questões, eu vou colocá-las, né? Enfim, para quem quiser também ir acrescentando aqui, fiquem à vontade. Tá? Se quiser abrir a câmera, fica aqui quente. Se alguém está querendo, alguém quer, enfim, abrir a câmera, eu tenho aqui inicialmente Rafael, Vilma e Emanuel, né? Se vocês quiserem falar, né? Rafael, senão eu mesma posso colocar. Rafael Francis Freitas da Silva, ele diz: a sensação é de uma pintura em movimento, pois há uma perspectiva circular na imagem. Procede? Na sequência, né, Vilma quer falar? Quero, sim. Oi. Pode falar, querida. Filha. Saudade, parceira. Que bom te ouvir sempre. Que maravilha. Então, eu, infelizmente, perdi um pedacinho aqui e não ficou claro para mim que no título do primeiro quadro a palavra independência existisse como nome do quadro. Por isso que me ocorreu, assim, simplesmente como olhar e um pouco pela sua fala, que me parecia mais que ele estivesse retratando a aclamação do que a independência. E aí eu queria emendar isso com uma questão, né, virando um pouco essa minha mania do contrapelo, mas, enfim, as pessoas estão falando o que é muito pertinente da gente olhar para dentro, né, para a diversidade das nossas províncias e tal, mas olhar para fora, né, olhar para a dificuldade enfim, do reconhecimento e da independência dentro daquele quadro, né, que justamente entre 1815, né, e 1826, estendendo um pouco, enfim, a Santa Aliança deu inicialmente as cartas e mesmo depois ainda continuava a ter bastante voz aí no panorama internacional. E aí justamente isso me parece, quer dizer, o que está sendo retratado aí fica ao contrário, ou seja, se a ideia mais consensual, digamos, né, olhando para dentro, de algum tipo, a da aclamação, de algum tipo de governo constitucional, né? Justamente o para fora é a imagem imperial, né, monárquica, da autoridade centralizada e da legitimidade dinástica do príncipe, quem facilita, né, entre aspas, esse contato. Estava recentemente lendo uma belíssima monografia de um colega do Itamaraty, que fez sobre
novo, né, recorrido sobre o reconhecimento da independência, e ele fala exatamente isso, né? Quer dizer, como era impalatável, né, a ideia, quer dizer, como era desejável a ideia de um príncipe legítimo, mas era impalatável a ideia da aclamação popular, né? Absolutamente, enfim, impalatável para qualquer governo monárquico europeu daquele período. Então, enfim, é um pouco essa reflexão, né? Porque eu sei que as imagens não estão refletindo, claro, os momentos em que elas foram produzidas, né, encomendadas e produzidas, mas elas também sugerem, ao olhar, esses pontos polêmicos, na verdade, né, em diferentes graus da própria questão da autonomia, a forma da autonomia, né? Então, só para ouvir você mais um pouquinho. Excelente, viu? Muito obrigada. Eu cutucar a Cecília. Não, tá ótimo. É esse que é o nosso papel, né? Isso. O Emanuel da Cunha Germano, se quiser falar também, senão eu apresento aqui a questão que ele coloca. Bom, ele diz: boa tarde, sou Emanuel Cunha, professor da Escola Pública do Interior do Rio de Janeiro, Conceição de Macabu. Acho que é isso mesmo, né? Pergunta: as distâncias temporais entre a iconografia apontam para uma série de elementos que destacam o evento da independência narrada por certos grupos políticos no espaço das artes, ele fala Academia de Belas Artes. Faço uso destas representações nas aulas do 7º ano, provocando as alunos diante dessas narrativas, pois os quadros nos narram certas visões, perspectivas que registraram certas memórias de nossa história. Estou no caminho certo? Agradeço o debate. Enfim, Cecília, é com você. Quem mais quiser pode ir colocando aqui questões para a gente. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito as perguntas, mandar um beijo especial para a Vilma, saudades das nossas conversas, do temático, das nossas discussões infindas. Mas isso, eu acho que nós introjetamos, incorporamos uma grande parte dessa convivência, dessas perguntas, né? E elas são sempre muito presentes. Então, vamos lá primeiro para o Rafael. Rafael, a pintura que parece um movimento é a pintura do Pedro Américo, mas ele fez isso de propósito, porque ele queria mesmo dar um movimento, só que o movimento não é dado pelas pessoas, é dado pelos cavalos, né? Então, ele faz uma mise-en-scène, ele faz uma encenação com esses cavalos. Se você tiver a oportunidade de ir ao Museu Paulista e observar a tela ao vivo, você vai se sentir muito envolvido por esse movimento dos cavalos, mas isso faz parte dessa pintura histórica e do momento dessa pintura histórica, que é no final do século XIX. E aí é o seguinte, o Pedro Américo era um artista muito versátil, então ele adorava fotografia, ele estava na crista da onda, discutia ciência, filosofia, e ele fez o seguinte, ele agregou nessa pintura histórica tanto a biblioteca de procedimentos clássicos, quanto algumas opções do realismo, que era o momento em que ele estava pintando, e o realismo é uma crítica ao classicismo das academias. E foi por isso que ele recorreu ao tropeiro, ao carro de boi, porque são figuras mais regionais, né? Mais próprias da região. Então, ele tentou fazer um contraponto aí, né? Mas, ao mesmo tempo, é um contraponto muito dramático, né? Porque, ao fim e ao cabo,
aqueles que estão mais à esquerda do quadro, eles estão quase que observando, sem agir, né, aquilo que está se passando à sua frente, né? E o balanço do quadro é dado pelos cavalos em movimento e menos pelas pessoas, né? Então, é um momento muito particular, né, da feitura dessa tela, na passagem da monarquia para a república, né, e para um lugar muito especial. Essa tela foi produzida para o monumento do Ipiranga, que é o prédio onde está o Museu Paulista, mas que foi construído para ser símbolo do 7 de setembro e da figura do Dom Pedro. Bom, eu vou deixar da Vilma para o final. Emanuel, você tem toda a razão em relação às distâncias temporais das artes para com os processos históricos. E é muito interessante, muito criativo, original, você utilizar as imagens para movimentar, mobilizar os seus alunos, porque essas imagens, elas trazem muitos elementos, né? Que não aqueles só que eu estou mencionando. Eu acho que se a gente ficar observando essas produções artísticas, nós vamos encontrar inúmeros detalhes, mas são dois momentos diferentes, né? Muito diferentes. Eu acho que o primeiro momento, que é o do François Moreau, é o momento de uma valorização da participação popular, da aclamação popular mesmo, muito motivada pela ascensão de Dom Pedro II ao trono e pelo modo como essa ascensão foi pautada. Então, esse quadro foi uma encomenda do Senado Imperial para o François Moreau, para celebrar os 22 anos de independência, e ele faz isso através da aclamação popular de Dom Pedro, apesar de Dom Pedro ser muito criticado por todos os liberais nesse momento. Quer dizer, não vamos esquecer, né, da disputa aí eterna ao longo do século XIX entre 7 de abril e 7 de setembro, né? Então, 7 de abril era o momento em que os liberais saíam para fazer a crítica à monarquia, ao poder moderador, né, a necessidade de ampliação de participação política, lembrando, e aí eu vou para a Vilma, lembrando que a aclamação popular foi omitida, foi sombreada, escorraçada dos tratados de reconhecimento, né? E que, então, havia um jogo duplo. De um lado, era preciso negociar com as lideranças provinciais que queriam autonomia, que não queriam aceitar Dom Pedro, que não queriam aceitar a separação de Portugal, porque pensavam que a Constituição de Portugal poderia ser adotada aqui e, portanto, abrir o espaço maior para a participação. Isso de um lado. E, de outro lado, as negociações muito difíceis, tanto com o governo dos Estados Unidos, que foi o primeiro que reconheceu a independência, né, quanto com os governos europeus, particularmente o governo português e o governo inglês. Então, quando a Vilma fala essa contraposição, é isso mesmo, né? Há uma luta, vamos dizer assim, uma construção política que tem muitas mãos e muitas facetas. Há uma faceta externa, né, que vai ser muito burilada na linguagem dos diplomatas que vão justificar a separação com as cortes recolonizadoras, o que é uma grande imagem, né, uma grande construção, porque não é bem assim, mas enfim. Então, existe isso e, ao mesmo tempo, o burilamento da imagem imperial e, de outro lado, os confrontos internos. Mas eu penso que, a despeito de se ter o governo do Dom Pedro ter conseguido o reconhecimento, custou muito caro esse reconhecimento internamente, porque não tinha sido essa promessa que Dom Pedro fez para as lideranças de Minas, de São Paulo, de Pernambuco,
que o apoiaram. E ele teve que negar aquilo que ele tinha prometido do ponto de vista de governo constitucional e de espaço de negociação para conseguir o reconhecimento, né? Então, isso lhe criou uma situação insustentável, né? E que depois foi cobrada na Câmara dos Deputados e que acabou levando à abdicação. Então, eu acho que a Vilma tem razão, né? A minha tendência é ver sempre a luta pelo governo constitucional, aquele monte de gente se movimentando, e a Vilma lembra que, olha, tem outro lado, não é bem assim. Tem o lado do reconhecimento internacional, das pressões, é verdade. Só uma palavrinha, é que nesse preço, né, Cecília, também tem vamos dizer, uma moeda de troca muito importante, que é a questão da tolerância em relação ao tráfico, né? Ou seja, sem isso não tem Chateaubriand, né? Sem isso não tem Gestas, não tem a leniência francesa para contrapor a pressão inglesa. Então, acho que foi um preço mesmo muito pesado, né? Que ajuda a entender todo o irredentismo, né? que permeia todo o século, né? E, enfim, essa corda bamba, né? entre o escravismo e a leniência contra a pressão inglesa, sem a qual talvez também não tivesse dado certo, né? O arranjo aí, né? Mas é isso mesmo. Muito bom. Cecília, quer comentar? Não, é isso mesmo, eu acho que a Vilma tem razão, quer dizer, também nas negociações com os Estados Unidos, pesou a questão do tráfico, né? Agora, o curioso de tudo isso, o interessante de tudo isso, é que o reconhecimento vai sendo montado, né, como um quebra-cabeça ao longo de alguns anos, e, simultaneamente, há o recrudescimento da escravidão, né, que favorece a expansão agrícola, a produção, a competição internacional, né, e favorece que tanto norte-americanos quanto ingleses façam concorrência, porque eles também estão atuando no tráfico, né? Então, são muitas facetas, né? E há os portugueses que também atuam no tráfico, quer dizer, é um grande espaço de negociação, onde muitas vezes a acumulação e a competição que acabam prevalecendo, né? Então, é uma situação muito, muito interessante, que ainda merece um estudo muito detalhado. As relações com a África, enfim, mas tudo bem. Excelente. O Carlos Lima Júnior, ele tá inscrito aqui, ele também quer te fazer uma questão. Carlos. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos e todas. Muito bom ouvi-la, professora Cecília, com quem eu aprendo tanto sobre Pedro Américo. Uma alegria, como disse a Vilma, a gente se aproxima virtualmente, mas estamos todos juntos, né? A professora Cecília, eu queria que a senhora comentasse algo que a senhora já colocou tão bem naquele livro, né, do Brado do Ipiranga, quando a senhora explora a tela do Pedro Américo. Eu gostaria de escutar, quando a senhora comentou sobre a tela do Morro, mas, por exemplo, e aí eu vou me centrar na tela do Américo, por exemplo, né, isso que a senhora falou no começo, que a tela do Pedro Américo, Independência ou Morte, foi feita às portas da República, né? E aí eu gostaria de escutar um pouquinho como que a senhora vê nessa pintura os embates do Pedro Américo em relação a esse momento que ele teve que fazer a pintura, né? E qual é a leitura de independência que ele faz nesse ocaso do Império, né? Nesse momento final, né? Do apagar das luzes e destinado a um lugar de memória da independência brasileira, tá? É isso, obrigado, sempre um prazer ouvir. Carlos, eu é que aprendo com você, porque você é um estudioso de arte, de pintura histórica, defendeu recentemente uma tese que deve ser linda, eu ainda não consegui ler,
mas você é que é um especialista nisso e que tem me ajudado muito, porque foi você que me lembrou que o senhor Pedro Américo fez um esboço preliminar da tela Independência ou Morte com escravos, não é? E que, ao final das contas, a comissão que construiu o prédio, o Monumento do Ipiranga, provavelmente não aceitou esse esboço, né? E é muito interessante a imagem, né? É um esboço onde aparecem escravos junto com os tropeiros e tal, fazendo essa encenação, né? Mas ele teve que voltar atrás e ele fez uma outra pintura. Eu acredito que só mesmo nos arquivos do Pedro Américo, lá em Florença, é que a gente vai conseguir descobrir como é que ele acabou fazendo as opções dele, né? Mas é muito interessante porque você lembrou muito bem, o Pedro Américo, ele tinha uma ligação, né, com alguns políticos liberais, né? E ele tinha algumas críticas, né, ao governo monárquico, e ele acabou fazendo uma pintura histórica que, para todos os efeitos, é a grande valorização da monarquia e do Dom Pedro I, apesar dele ser um liberal romântico, né? Ele escreve que o que ele queria mostrar era a luta pela liberdade, né? Pela libertação, né? E, apesar desse desejo dele, eu não sei se a tela que ele produziu, mesmo sobrevivendo há tanto tempo, se ela produz essa sensação no observador, não é? Eu penso que ele desejou isso, né? Ardentemente. Era a luta do absolutismo contra a liberdade, e que ele desejava, pelo menos o que ele escreveu, né? Mas não é bem essa a dimensão que acabou ficando, pelo menos das interpretações que restaram sobre a tela, né? E depois ele foi um deputado republicano, né? Ele participou da Assembleia Constituinte, que fez a Constituição republicana, ele estava lá, né? Ele era deputado. Então, ele teve aí algumas participações interessantes nesse momento, né? Era isso. Obrigado, professor. Foi ótimo. Um abraço. Obrigada. Cecília, a Isabel também quer te fazer uma questão, mas só uma curiosidade. Esse esboço, ele está disponível onde? Nos arquivos do Pedro? Olha, eu acho que quem pode contar melhor é o Carlos, porque foi o Carlos que me mostrou esse esboço com os escravos. Eu acho que o Carlos é que vai me salvar aqui, porque eu não lembro exatamente o lugar onde está. Ele está no Rio de Janeiro, ele fazia parte de uma coleção particular, que é uma coleção particular que meio pública, assim, né, que é a coleção Fadel do Rio de Janeiro, né, que era e de fato foi um estudo que foi vendido, entra na coleção particular, e aí a visualidade fica um tanto impedida, né, se a gente for pensar. Então, ele é uma tela que não circulou tanto, né. Muito interessante, obrigada pela informação aí, Carlos. Imagina. Compartilhando aqui com a gente. Isabel. Boa tarde a todos. Eu queria dizer para a Cecília da alegria de estar aqui hoje, participando dessa sua live, dessa sua apresentação. Vou ser breve. Você tem uma vida inteira dedicada à independência, não é? Na sua carreira. Eu tive o grande prazer da primeira tese de doutorado que eu participei da banca foi a sua, então assim, realmente uma relação histórica nossa, né, em todos os sentidos. Eu vou tomar liberdade de sair das imagens
pictóricas, para as imagens que os textos criaram sobre a independência, não é? A sua tese foi o primeiro trabalho onde eu vi um debate sobre as leituras que foram sendo feitas pela independência ao longo do século XIX e adiante até, né? Então, eu gostaria de que você falasse um pouco para a gente o quanto que essas imagens da independência, quer sejam as imagens dos quadros, quer sejam as imagens dos folhetins, vou tocar principalmente nas imagens dos textos, né? O quanto que elas incentivaram, o quanto que elas se teceram ao longo de um debate político muito importante, né? Eu não vou pedir para você percorrer todas as imagens que foram criadas ao longo da historiografia, porque isso seria um curso, né? Mas no século XIX, né, você tem um trabalho aí muito interessante de reflexão sobre as primeiras imagens que se construíram da independência, justamente tecida nesse jogo político, né? As primeiras imagens que acompanham a política antes até desses textos, desses quadros terem sido criados, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e te parabenizo pelo seu trabalho como um todo, né? E também por essa oportunidade de conversar. Obrigada, Isabel. Obrigada, um prazer muito grande vê-la. Beijo. Bom, então, eu penso assim, a sua pergunta ela é muito, muito importante, porque eu acho que ao longo do século XIX, duas grandes interpretações da independência se enfrentaram ao longo do tempo, à medida em que o Estado Nacional, o Império ia sendo tecido. Essas imagens da independência, elas foram tecidas também, mas de uma maneira muito combativa, vamos dizer, porque elas se negavam em muitos momentos, né? Então, eu vou lembrar aqui de duas imagens. Eu acho que... E as duas imagens são imagens de uma revolução. Porque o tema da revolução atravessa o século XIX, como você muito bem mostrou ao longo dos seus trabalhos, mas a independência está vinculada a este tema maior da Revolução Liberal e como essa Revolução Liberal vai se desdobrando em vários momentos. Então, existe uma revolução da independência, que é a do José da Silva Lisboa, e existe uma revolução da independência, que é a do John Armitage, né? E o que a historiografia do século XX, em vários momentos, fez foi escantear um pouquinho a vertente do Armitage, que é uma vertente que se desdobra nos Torres Homem, no Libelo do Povo, e no Teófilo Otoni, e que é uma vertente muito interessante, porque trabalha com a perspectiva de uma revolução liberal que teria começado, mas que nunca teria conseguido se desdobrar inteiramente, chegar inteiramente aonde ela deveria chegar. Quer dizer, é como se o Armitage descrevesse, num primeiro momento, um projeto liberal, de revolução liberal, constitucional, com governo representativo, e essa revolução não tivesse chegado ao seu complemento, porque é como se o Torres Homem retomasse, para dizer que na década de 40 ainda não aconteceu essa revolução, e depois o Teófilo Otoni, nos anos 60, vai fazer isso. Mas a Revolução Liberal se constituiu, sim. E, na visão do Armitage, é muito interessante como ele faz o trabalho de valorizar a independência não como separação de Portugal, mas como
superação interna dos cidadãos do Império, dos cidadãos, daqueles que participam efetivamente da política e que não são apenas grandes proprietários ou donos de grandes riquezas, mas como ele vai descrevendo esse movimento de organização de um governo constitucional e representativo, né? Contra o Bragança, até o momento da abdicação, que para o Armitage é o momento onde a Revolução da Independência se consolida, né? O oposto disso, e que vem antes, é a versão do Silva Lisboa, que é a versão em que há uma Revolução da Independência. Só que ela é uma revolução levada a efeito não pela sociedade civil, como aparece no Armitage, mas pelo Estado monárquico, quer dizer, por Dom João, depois por Dom Pedro, como se houvesse a possibilidade de uma continuidade entre um momento e outro, e como se essa revolução fosse legítima, porque são as autoridades reconhecidas que levam adiante, né? Então, são duas visões diferentes, mas muito fortes do ponto de vista das metáforas e das repercussões que tiveram. Porque é interessante como o João Manuel Pereira da Silva vai recuperar tanto um quanto o outro para contar uma outra revolução liberal. E o Van Hagen vai abandonar a tradição do Armitage e do Teófilo Otoni para valorizar a tradição historiográfica criada pelo Silva Lisboa. Então, não sei se eu encaminhei o que você imaginou. Perfeito, Cecília. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ana Paula, por favor, Ana Paula Lima. Sim. Olá, quero agradecer à Revista Almanac e à professora Cecília por esse momento tão importante de debate e de melhores conhecimentos, né, sobre a nação que acaba por ser, né, a nação luso-brasileira. Esse é o momento, né, ainda que estamos a falar de um desenvolvimento luso-brasileiro na história. Professora, eu queria ouvir a senhora sobre justamente essa imagem da independência que é a continuidade da dinastia dos Braganças. Eu queria saber da senhora sobre um discurso que, de certa forma, já é consolidado, de que a continuidade dos Bragança no Brasil contribuiu para uma união federativa. Ou seja, foi algo importante para que o Brasil não se tornasse as várias repúblicas como aconteceu na América Espanhola. Queria ouvir a senhora sobre isso. Bom, Ana Paula, obrigada pela sua pergunta, em primeiro lugar. E é uma pergunta difícil, porque ela envolve, acho que, dois movimentos, né? De um lado, o movimento construído pelos textos e pela memória política, né? Que os agentes políticos deixaram essa memória. E, de outro lado, o movimento de configuração do Império, que mostra algumas, vamos dizer assim, que levanta alguns questionamentos em relação a essa memória, né? Então, do ponto de vista da memória, particularmente, vou voltar ao Silva Lisboa, o que prevaleceu na visão do Silva Lisboa e de uma parte muito grande da historiografia é exatamente este ponto que você levantou. Quer dizer, haveria uma continuidade entre Dom João e Dom Pedro, e essa continuidade teria garantido a possibilidade de uma articulação em torno de um centro de poder que, ao longo da década de 20 e de 30, acabou sendo reconhecido pelas várias lideranças provinciais e pelos cidadãos do Império, vamos dizer assim.
Mas o que a documentação, o que os periódicos e o que as outras fontes particulares, cartas, correspondências, registros múltiplos mostram, não é de uma continuidade. É de rupturas mesmo. E rupturas, assim, grandes, do ponto de vista de você perceber que Dom Pedro, a duras penas, construiu a sua figura e a sua autoridade. E ele teve que enfrentar oposições muito grandes. E, ao fim, ele abdicou, porque ele não aguentou a pressão. Então, não vejo como continuidade. Até porque nós não podemos considerar o governo de Dom João um governo constitucional. Quer dizer, há uma ruptura com a Revolução de 20 que obriga Dom João a tomar determinadas atitudes e é muito complexa a elaboração de um novo governo, não é? Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas eu vejo assim, eu penso que, diante de muitos textos historiográficos que reprisam a continuidade, a gente precisa olhar a documentação e tentar entender o que ela quer dizer para a gente sem essa orientação de leitura. E aí, sem a orientação de leitura, é ruptura que tem, não é continuidade. Tanto pela autonomia provincial, quanto pela resistência à separação. Quer dizer, existem trabalhos muito interessantes que estão sendo feitos agora. Eu vou citar o trabalho da Valquíria Alves sobre uma figura de um periodista e político da Bahia, que mostra as rupturas e mostra, ao mesmo tempo, a enorme resistência em relação à separação. E não era que ele fosse absolutista. Ele queria um governo constitucional, mas uma forma de constitucionalismo, né? Então, é isso. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Não sei se posso colocar ainda outra questão? Cláudia. Pode sim, Ana. Pronto. Será que, de certa forma, professora Cecília, nós também não acabamos por esquecer alguns personagens da nossa história por ter, no seu percurso, no seu caminho, tido uma negação para o rompimento entre o Brasil e Portugal? Eu estou a perguntar isso, professora, é mesmo por uma reflexão. Por exemplo, o Baltazar da Silva Lisboa, que foi irmão de José da Silva Lisboa, sempre teve uma postura a favor do Brasil permanecer unido a Portugal. E depois, a impressão que eu vou tendo na historiografia, e de forma nenhuma do lado da professora Cecília, que tem um olhar muito aberto e amplo, e que eu admiro muito, e estou muito feliz por estar aqui a ouvir, a impressão que eu tenho é que, de repente, esses personagens acabam por ter um olhar viciado nosso, no sentido de, porque não foi um herói da independência, acabam por ser colocados na historiografia como um personagem menor, ou um anti-herói? Então, Ana Paula, você tem razão, porque, em primeiro lugar, há muitos sentidos para a palavra independência. A palavra independência, como separação de Portugal, demorou muito tempo para se consolidar, né? Existem muitas interpretações sobre o que seria independência, envolvendo autonomia provincial, envolvendo formas de relacionamento das províncias com o governo central que não eram de subordinação, envolvendo a própria
a própria prática, o exercício da política como autonomia política, né? Para você construir a sua vida, né? Vamos lembrar da pátria do cidadão, do Frei Caneca, que dizia que a pátria do cidadão não era o lugar onde ele nasceu, mas era o lugar onde ele negociava, onde ele tinha seus bens, onde ele tinha suas propriedades, onde ele estava enraizado com seus interesses. Então, essa também é uma forma de independência, não é? E eu concordo com você. Há muitos agentes históricos que atuaram naquele momento e que, em função da multiplicidade dos sentidos da independência, essas pessoas acabaram ficando completamente esquecidas, porque na construção da historiografia ou naquela memória que acabou se sobrepondo às outras, né? O que prevalece é um sentido só de independência, que é a separação de Portugal, quando não é isso. Você tem razão. Obrigada. Acho que a Cláudia travou, né? Professora Marisa, acho que você pode falar, não tem problema. Até a Cláudia voltar. Abrir meu som. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Com a Cecília e com outras pessoas aqui, que sempre tivemos uma convivência tão boa, né? E a minha convivência com a Cecília é uma convivência pessoal, profissional. A Cecília foi a minha supervisora do meu pós-doc, né? Teve toda uma conversa, uma discussão, uma interação tão positiva, né? Bom, eu estou muito feliz aqui de ouvir esse debate e gosto muito da forma como você se coloca nessa questão da continuidade, da ruptura e tudo isso que já foi exposto aqui. Mas eu gostaria de levantar aqui uma preocupação em conjunto. Quando eu penso em tudo que aconteceu nas províncias que custaram, né, de uma forma ou de outra, a aderirem, né, umas aspas, nessa adesão ao projeto do Rio de Janeiro, e tantas variáveis ali, né, quer dizer, quando o André Machado, que fala sobre o Pará, ele diz ali não dá para explicar pelo tráfico, eles não tinham uma participação no tráfico que pudesse justificar, solidificar, consubstanciar esse pacto entre elites provinciais, né? Então, o desmonte, às vezes, de certas interpretações de como se deu essa referida adesão, né? Então, quando se vê ali aquele conjunto de variáveis, como você estava falando a respeito da Bahia, eles eram ser contra a separação, mas, ao mesmo tempo, ser constitucionalista, não quer dizer que era uma visão de antigo regime, e por aí vai, né? Mas o que eu fico intrigada, eu gostaria de ver, assim, as suas hipóteses a respeito, como que aquelas elites, no caso ali, no Maranhão, no Pará, em disputas internas tão grandes e com interesses tão controvertidos e interesses econômicos e visões políticas, né, algumas delas mais radicais, como o vintismo, o que acabou fazendo com que elas se voltassem para o Rio de Janeiro, né? O que puxou aí essa volta, essa adesão, de um lado, uma coisa que poderia ter sido forçada, mas que também teve coisas próprias ali de parcelas dessas elites que foram se voltando para o Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que que hipóteses você tem, como é que você pensa essas possibilidades aí de explicação para
para essa postura dessas elites que acabaram nessas províncias dissidentes, né? Províncias dissidentes não é dissidente nada, províncias que não queriam a separação. Como é que isso foi possível? É isso que eu queria, então, ouvir um pouco. Marisa, querida, um beijo para você. Estou muito feliz de te ver. Obrigada. Então, você me faz uma pergunta difícil, porque... Bom, eu tenho duas hipóteses. Uma é assim: o fato de ter acontecido a separação não quer dizer que os interesses dessa gente do Pará e do Maranhão ligadas a Portugal e as linhas de comércio e crédito com Portugal se desfizeram, né? Então, quer dizer, na movimentação interna a essas províncias, um dos pontos centrais era a manutenção desses vínculos com aquelas rotas de comércio, com a cidade do Porto e Lisboa, e ao que tudo indica, isso não foi suprimido, né? Quer dizer, isso é interessante perceber, porque eram áreas muito mais ligadas a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Mas o movimento no Rio de Janeiro não foi impeditivo, pelo menos até onde eu sei, desse comércio. O segundo ponto é que, assim, na luta política interna, um dos grupos, para vencer os outros, acabou aceitando o vínculo com o Rio de Janeiro. Essa é a minha suspeita. Tá. Abdicou de algumas reivindicações para garantir uma melhor posição internamente, né? O que não significou muita coisa, né? Porque tanto no Pará quanto no Maranhão, toda a primeira metade do século XIX é uma confrontação entre projetos de poder provinciais, né? Então, eu vejo mais por aí, mas eu não tenho tanta certeza, porque eu precisaria conhecer com mais detalhes esse movimento interno do Pará e do Maranhão. Mas eu diria a você que minha hipótese é essa, quer dizer, o apoio do Rio de Janeiro veio para contrabalançar uma luta política e que acabou favorecendo quem estava ligado ou que tinha alguma ligação com o governo do Rio de Janeiro. Mas é uma hipótese. Eu adorei a sua hipótese, porque nossa, acho que joga bastante luz ali, né? Porque naquela luta interna o apoio ao Rio de Janeiro valeria para a própria questão interna, né? Eu acho adorei. Obrigada, Cecília, essa visão dessa luz. Obrigada eu, Marisa. Doutora Vera, acho que você pode falar. A Cláudia conseguiu entrar de novo, mas está pelo celular. Não sei se ela está conseguindo abrir e fechar o microfone. Para todos, tantas pessoas queridas reunidas em torno da Cecília, como sempre, né? Essa oportunidade de conversarmos todos sobre um tema tão controverso, tão plural. Então, falamos muito nas expressões fora, né? E ainda sempre se referindo ao Rio de Janeiro. Mas eu queria que você comentasse, se você trouxesse para a gente, que forças se juntaram no Rio de Janeiro? Porque, de uma certa forma, né, imaginar que seria só o Rio me parece um pouco ingênuo, né? Na medida em que nós falamos de províncias, né? Quer dizer, se há províncias que se contrapõem, há províncias que sustentam esse poder e, claramente, buscando vantagens nisso, né? Então, há um jogo político muito intenso, né? Quer dizer, o cariocacentrismo, às vezes, é até ingênuo quando a gente pensa no que tem por trás do príncipe. Quer dizer, efetivamente, se ele não precisasse
desses apoios, inclusive para ostentar poder, ele não precisaria ter ido a Minas nem a São Paulo às vésperas do movimento para voltar ao quadro do Pedro Américo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como você vê essa movimentação, essa aglutinação, que forças vão se aglutinando em torno, né, da sustentação do Rio de Janeiro, e que independência é essa, porque mesmo essas forças das províncias falam numa independência moderada, né? Então, o que eles entendiam nesse ligar-se à figura do Dom Pedro? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Querida Vera, um beijo para você. Que bom te ver. Obrigada. Que bom te ver. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui também. Uma oportunidade única de rever pessoas queridas e conversar. Márcia Nachara, um beijo para você. E, Vera, você faz uma pergunta difícil e que você ajudou a esclarecer muito, 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 quando você trabalhou aquela articulação de proprietários de médio e grande porte, né, que se juntou no sul de Minas, em São Paulo e numa parte do Rio de Janeiro. Na verdade, sem São Paulo e sem Minas Gerais, ou sem esses grupos que davam sustentação para Dom Pedro, e que toparam levar para diante a constituição de um governo centralizado ou centrado no Rio de Janeiro, né? Não haveria possibilidade de Dom Pedro declarar a separação de Portugal, tampouco ostentar aquele poder, né, que ele imaginava ter até um pouco demais, porque depois essas mesmas pessoas fizeram com que ele desistisse, né? Porque ele tinha... sozinho. Deixaram ele falando sozinho, pois é. Então, é muito interessante observar isso, porque se por um lado são pessoas, né, grupos familiares que tinham uma ligação muito grande com o governo do Dom João, em função dos benefícios que receberam do governo de Dom João, quer dizer, sesmarias, abertura de estradas, financiamento, né, o câmbio, que era muito favorável, e a possibilidade de fazer negócios com todo o Império Português, né, que passava pelo Rio de Janeiro forçosamente, especialmente durante o período de guerra, né, mas não foram só esses que se beneficiaram com a abertura dos portos, né, nem com essas possibilidades de negócio. Ao contrário, né, existiram outros segmentos, principalmente do sul de Minas, mas também no interior de São Paulo, em Santos, no litoral de São Paulo, que tinham outra possibilidade, né? E que tentavam justamente se aproximar do poder para ocupar o espaço que essas famílias mais poderosas já vinham ocupando há muito tempo. Então, se num primeiro momento eles apoiaram, logo essa unidade, entre aspas, né, porque não era uma unidade, mas logo essa negociação foi desfeita, né? Quer dizer, quando chega na Assembleia Constituinte, esses que queriam construir um novo governo mesmo, para tirar os espaços dos grandes, como eles diziam, eles já se enfrentaram, e aí não foi muito... Foi um momento muito tenso e de muita controvérsia, tanto que, assim, naquilo que eu posso delinear, né, eu diria que houve 2 momentos em que as oposições ao projeto monárquico do Dom Pedro e ao poder do Dom Pedro, 2 momentos em que isso foi posto em xeque. Um primeiro é no final de 22, quando Dom Pedro vai ser aclamado, e há grupos fortes do Rio de Janeiro, mas de São Paulo e de Minas, que querem que ele jure uma Constituição antes de ser aclamado, né? E depois essa gente vai ser presa, enfim, e exilada, e depois
um outro grupo que vai ser desvalorizado e perde espaço quando a Assembleia Constituinte é fechada. Então, eu concordo com você, Vera, eu acho que essa articulação, e você mostra isso muito bem, você tem um mapa na sua tese em que você mostra a localização dessas famílias, quer dizer, dessas propriedades, dessas estradas por onde circulava riqueza, lucro, né? E era gente muito empenhada em fazer investimentos, em competir mesmo com ingleses e os agressivos norte-americanos que queriam concorrer com os britânicos também. Então, é uma gente que vai exigir de Dom Pedro algumas promessas, vamos dizer. Só que ele não vai cumprir, né? E aí eles vão cobrar isso muito, muito fortemente, né? Isso. Obrigada, querida, obrigada. Muito bom ouvir você sempre. Eu é que agradeço a sua pergunta. Pessoal, acho que a Cláudia realmente caiu no Wi-Fi, caiu no 4G, coitada, e não voltou. Tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Senão, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A professora Cecília falou bastante, discutiu bastante conosco, foi enriquecedor para todos nós que nos interessamos pelo tema das independências. Na revista Manac é privilegiada por contar com todos vocês aqui conosco e pelo aceite da professora Cecília. É sempre um grande prazer recebê-los aqui conosco, um recorde de público, como sempre, quando dissemos o seu nome, né? Não tem como. O vídeo fica salvo depois no nosso YouTube, vocês podem acessar a nossa página e permaneçam conosco. Mensalmente nós teremos esse evento aí na Manac do Bicentenário, contando com nomes da nova historiografia da independência e da historiografia clássica aí, com a professora Cecília. A revista Manac agradece a todos, uma boa noite, muitíssimo obrigada, foi um prazer. Eu só quero agradecer muito a todos os que nos acompanharam nessa tarde, um prazer muito grande para mim rever pessoas queridas, Ayrton, Santiago, do Equador, um abraço para vocês todos, um beijo grande, muito obrigada.